Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 19, versículo 3, o ponto 1, diz: a fumaça dela sobe para todo sempre. O versículo anterior foi a última vez que falou da Babilônia apocalíptica, e aqui fala da destruição dela, sobe para sempre, né? O versículo 3 diz: e outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Vou aproveitar aqui, antes de começar a ler o comentário, existe um professor na internet, até que eu recomendo o material dele, as aulas são boas em muitos sentidos, mas ele deu uma escorregada feia aqui na interpretação da Babilônia apocalíptica. Ele diz que a Babilônia apocalíptica, como ela é chamada de prostituta, ela seria Israel, seria a cidade de Jerusalém. Jerusalém seria a prostituta, porque profetas do Antigo Testamento chamaram ela também de prostituta. Mas esse versículo aqui, eu digo que é o versículo que derruba essa teoria. Ele deveria ter olhado para esse versículo, porque nós vemos profeticamente que o futuro da Babilônia apocalíptica é completamente diferente do futuro da Igreja Católica. A Babilônia apocalíptica é dita aqui, a fumaça dela sobe para todo sempre, ou seja, ela está destruída para todo sempre. Já Jerusalém, a Bíblia fala de um futuro de glória para ela, que Jesus, o grande rei, vai reinar sobre essa cidade. Então é completamente diferente a profecia bíblica sobre a Babilônia apocalíptica e sobre a cidade de Jerusalém. Então não pode ser a cidade de Jerusalém. Então, falando da destruição dela, o fogo, a fumaça sobe para todo sempre, o comentário diz: a Babilônia estabeleceu idolatria aos seus seguidores, determinou que eles não poderiam participar do sangue de Jesus na ceia do Senhor, apesar de Jesus afirmar, bebei dele todos. Eu estou falando aqui de algumas questões graves para mostrar, nós não podemos nos unir a essa instituição e dizer, como alguns estão dizendo, para católicos e para protestantes, mas são as coisas que nos unem do que as que nos separam. Não, as coisas que nos separam estão ligadas à doutrina da salvação. E se nós formos unidos em 999 pontos, mas um que nos separar está ligado à salvação, nós estamos totalmente separados, tá ok? Então veja, a Igreja Católica, até hoje, os seus membros eles não podem participar do símbolo do sangue de Jesus. Será que ninguém vê que isso está errado? O católico sincero, eu tenho visto tantos católicos criticando o Papa atual, criticando aquele auditório da Igreja Católica em forma de serpente. Eu já vi tantos católicos, e eles deveriam olhar também, olhar para a história de como a Igreja Católica foi mudando as doutrinas, ok? Além deles estabelecerem uma idolatria, que é claro, essas imagens de santos que eles fazem, isso está completamente errado. Eles mudaram o que significa ser santo. Santo para a Igreja Católica é alguém que faz milagre e essa pessoa vai poder interceder por você na outra vida, não. Mas santo, segundo a Bíblia, significa separado, aquele que separa do mal. Esse é santo. Bom, a Igreja Católica mudou esse critério e ela diz que esses santos, entre eles Maria, eles hoje podem ouvir a nossa oração e pode até interceder por nós. Maria, eles têm um projeto mesmo, eu mostrei para vocês, eles querem colocar Maria como a quarta pessoa da Trindade. Uma coisa irracional, né? Quarta pessoa da Trindade. Mas esse projeto existe, está em andamento. O projeto é tirar o foco da adoração em Jesus, no Pai, no Filho, e concentrar o foco em Maria. A quantidade de templos no mundo católicos dedicados a Maria é muito maior do que os templos dedicados a Jesus, né? O comentário prossegue. A Babilônia proibiu que o povo escutasse a palavra de Deus e realizava as cerimônias em uma língua que o povo não entendia. Então veja, aquela igreja que a Igreja Católica criou a Inquisição ali nos anos 1215, 1235, aquela igreja, uma das razões, a história diz que a Igreja Católica resolveu perseguir essa igreja que eles encontraram escondida nas montanhas da França. A Igreja Católica
criticou muito o fato deles pregarem o evangelho. Pregarem o evangelho, saírem na rua pregando o evangelho. Isso que a Assembleia de Deus fazia quando eu era criança, isso era crime na época do catolicismo que eles dominavam. Diz a história que teve um homem chamado Pedro Valdo, ele era um grande comerciante, se converteu a Jesus, ele entregou todos os seus bens e saiu para pregar o evangelho, financiando a pregação do evangelho pela Europa. Aquilo a Igreja Católica não permitia, o povo não podia ouvir a palavra de Deus, porque poderia gerar uma interpretação errada. Isso é fato na história. E não tem chance da Igreja de Jesus proibir o estudo da Bíblia. Isso é fato. A Igreja Católica fez isso por séculos. Não foi um erro de um homem, um fato isolado. Não. Ela fez isso por séculos. E, inclusive, a Reforma Protestante, que foi uma briga dentro da Babilônia apocalíptica, ela aconteceu também um pouco por causa disso. Porque os bispos católicos, eles queriam mudar um pouco a igreja, aquela instituição que era extremista no erro, né? Vamos dizer, ter imagem de escultura, como eles tinham, tudo isso, claro, está mostrado que é heresia. Tanto que eu digo que é uma incoerência dos protestantes. Eles dizem que imagem de escultura é idolatria, está errado, mas eles dizem que essa igreja, que por mais de 1000 anos adotou a imagem de escultura até chegar na Reforma, era a igreja verdadeira. O protestante também deveria abrir os olhos e dizer que ela não era a igreja verdadeira. O comentário prossegue, né? Perseguia qualquer católico que planejasse traduzir a língua para os idiomas locais. É isso mesmo, a Igreja Católica perseguia até os católicos. Teve um católico inglês que ele, cerca de 200, 300 anos antes da Reforma, ele resolveu traduzir para o inglês. O Papa resolveu julgá-lo. Na época, a rainha da Inglaterra, que não deixou, ele era professor de Oxford, era uma pessoa muito importante, mas ele seria morto. Mas diz a história que ele acabou, a Igreja Católica não conseguiu matá-lo, mas ele, depois a Igreja Católica exumou o corpo dele, tirou os ossos e queimou os ossos dele. Esse era um católico, tá bom? Ele seria julgado pelo Papa, mas ele não estava nem sendo julgado como essa igreja anabatista estava sendo julgado ali pelos anos 1200, com a Inquisição, com torturas terríveis, né? Mas por quê? Essa era a igreja verdadeira, né? O comentário prossegue. Adotou de forma enganosa o dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, quando na verdade se tratava da celebração a Mitra, que era uma divindade romana, e outras divindades também que eram ligadas ao sol. Entre os bárbaros era Odin, Thor era filho de Odin, filho do sol. Então, entre os povos, por exemplo, romano, era Júpiter, e também, e essas divindades, eles eram reverenciados no dia 25 de dezembro, porque esse era o dia que eles consideravam quando o sol mudava o seu ciclo, né, e retomava para chegar ao solstício de verão, né? O comentário prossegue. Organizou a doutrina da Guerra Santa com Agostinho de Hipona. Essa doutrina da Guerra Santa, até os estudos aqui da invasão dos espanhóis sobre os americanos, né, os astecas, os incas, mostra que os padres eles vinham com autorização para torturar. Até hoje, Cuba é revoltada com o catolicismo e revoltada com o cristianismo, porque eles tiveram grandes líderes deles no passado, nativos, né, chamados indígenas, grandes líderes que foram capturados, torturados pela Igreja Católica. Tem a história de um nativo, eu não me lembro o nome dele agora, mas que o padre perguntou para ele, né, depois de torturar ele, se você se arrepender agora, reconhecer, você vai para o céu. Aí disse que o nativo já todo quebrado, ele falou assim, você vai para o céu? Ah, não, então eu não quero ir para esse céu não, já pensou eu conviver eternamente com um indivíduo tão mal quanto vocês? Pode me matar e me deixe para o inferno mesmo. Tal era a revolta do povo com o que os católicos faziam, né?
E tudo isso vinha de onde? Vinha, por que a Igreja Católica acreditava que ela podia matar para implantar o reino de Deus? Vinha da teoria da Guerra Santa, de Agostinho de Hipona, da Guerra Justa. A Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. Isso é uma loucura. O comentário prossegue. Adotou a doutrina pagã da purificação da alma após a morte e chamou-a de purgatório. Adotou a doutrina pagã do determinismo dos deuses e chamou-a de predestinação. Organizou um sistema de perseguição, captura, tortura e execução como não se viu na história da humanidade, a Inquisição. Nem os romanos, eles torturavam tanto quanto os católicos e os protestantes. Os protestantes dizem que a tortura era pior. Eu mostrei para vocês aí um site católico, ele criticando os protestantes. E o site católico, ele diz, a tortura católica tinha regra, só podia durar 1 hora. Mas as torturas protestantes, nós sabemos que durava horas, às vezes dias. E isso é verdade, porque os protestantes torturaram aquele pastor Baltazar Rubinmeier por dias. O homem não aguentava mais de dor, acabou negando a fé. O comentário prossegue. É necessário ensinar para a história que a Igreja Católica não é a Igreja de Jesus. Quando a história descreve uma das cruzadas, em que o líder muçulmano Saladino reconquista Jerusalém, ele chama o líder dos cruzados e oferece que todos os católicos saiam e esvaziem a cidade, e o exército de Saladino não os ferirá. Isso aí já foi no momento que o cerco já estava concluído, parte da muralha tinha caído, eles iam invadir Jerusalém, né? Então ele falou, vou dar a chance de vocês saírem, de ir embora. O líder dos cruzados concorda, visto que o muro havia sido rompido, mas faz uma pergunta a Saladino. Você pode encontrar essa pergunta na história, né? Ele diz, o líder dos cruzados concorda, visto que o muro havia sido rompido, mas faz uma pergunta a Saladino. Quando nós, os católicos, tomamos a cidade, fomos implacáveis, ou seja, quando os católicos tomaram Jerusalém, eles foram implacáveis, matando a todos, mulheres, crianças. Os católicos chegaram matando todos, mataram judeus, mataram muçulmanos, mataram inclusive alguns cristãos que viviam escondidos da Igreja Católica ali. Eu mostrei em outro ponto para vocês, tinham diversos grupos religiosos, grupos evangélicos que viviam em Jerusalém. A Igreja Católica chegou matando todos. Então ele está falando, olha, quando nós tomamos a cidade, fomos implacáveis, matamos a todos. Mesmo assim, você nos deixará partir em paz? Por quê? Ele perguntou a Saladino. Se nós fomos implacáveis, por que você vai nos deixar ir em paz? Ele fala isso para o muçulmano, né? Estou falando que hoje as pessoas dizem que os muçulmanos são radicais. Mas veja o que é um muçulmano, o que é um católico. Saladino respondeu, nosso profeta Maomé nos ensinou a sermos misericordiosos com os que se rendem. E aí diz mais que ele perguntou o que é Jerusalém para vocês. A Saladino disse, é tudo, tá ok? Mas esse exemplo, até o católico ficou espantado, porque o exemplo do católico era execução. O comentário prossegue. Quando o historiador estuda essa parte da história, ele pensa, entre o cristianismo e o islamismo, melhor o islamismo. Mas, na verdade, não era o cristianismo que lutava contra o islamismo. Não era o cristianismo tentando tomar Jerusalém. Era a Babilônia apocalíptica tentando tomar Jerusalém. Pois, segundo a profecia, ela participará do projeto satânico de estabelecer um trono em Jerusalém para que lá se assente o anticristo. Irmãos, tudo indica que a Igreja Católica, a Babilônia apocalíptica, ela vai participar desse projeto do anticristo, tanto que eu mostrei para vocês. Ela só é destruída na segunda metade da grande tribulação. A parte que o anticristo enganou Israel, a Babilônia apocalíptica está atuando. Então ela vai participar desse projeto. E a igreja cristã, a Igreja Assembleia de Deus, tem que ficar muito longe dos projetos dela. Lembramos que o projeto dela é para, no máximo, 3 anos, até 2025. Eles fizeram esse projeto em 1965 e deram 60 anos, se cumpre agora em 2025. Eles querem unir todas as igrejas debaixo do catolicismo.
E, irmãos, muitos estão indo, até ditos evangélicos, né? O comentário prossegue. Neste que é o último versículo a tratar da Babilônia apocalíptica, quero encerrar com a história de Dirk Willems. Dirk era um anabatista que vivia na Holanda. A Holanda foi um paraíso dos anabatistas, era um dos locais que menos ocorria perseguição, tá bom? Então, foi realmente o local de esconderijo dos anabatistas. O comentário prossegue. Não se sabe o ano do seu nascimento, apenas o da sua morte, 1569. Os anabatistas viviam em fuga das perseguições católicas e protestantes, e assim não era possível identificá-lo, ou seja, não dava nem para saber o nascimento. Esses irmãos, normalmente, eles não podiam ir nem na cidade registrar os seus filhos. Eles não podiam na cidade estudar. Um anabatista que fosse encontrado, ele seria morto. E eu contei muitos casos aí para vocês. A casa de Dirk funcionava como uma igreja e muitos católicos aceitavam Jesus e eram, entre aspas, rebatizados por Dirk, pois como anabatista ele não aceitava o batismo de recém-nascido. O trabalho em sua casa cresceu e as autoridades católicas ordenaram a prisão do homem de Deus. Dirk conseguiu fugir da prisão e os carcereiros saíram em sua perseguição. Dirk atravessou um rio congelado e conseguiu chegar na outra margem, mas um dos carcereiros que o perseguia caiu no rio e implorou para que Dirk voltasse e salvasse sua vida. Olha só, o irmão conseguiu atravessar o rio para salvar a sua vida e agora ele está vendo um católico, um dos católicos que está perseguindo ele para capturá-lo, julgá-lo, né, e provavelmente executá-lo. A pessoa pede ajuda para os católicos, ninguém vai ajudar. Ele pede ajuda para o irmão, né? E aí o que acontece? O comentário prossegue. Dirk voltou, ajudou o católico, tá bom? Tirou o católico do rio, que ele tinha caído dentro da água congelada, ia morrer. Então Dirk voltou, ajudou o católico, que acabou por prendê-lo conforme ordem dos outros carcereiros que não haviam atravessado o rio. Dirk foi torturado para que negasse a sua fé anabatista, encerrasse com os cultos e os batismos dos católicos que se convertessem, ou seja, os católicos se convertessem a Dirk não poderiam ser, no entender deles, rebatizados. Dirk afirmou a sua fé e os católicos ordenaram a sua execução em 16 de maio de 1569. Essa figura foi criada uma ilustração exatamente retratando o homem que caiu dentro do rio congelado e o irmão ali retirando o católico que depois vai prendê-lo e vai acabar sendo executado o irmão. O comentário prossegue. A vida de Dirk é um exemplo entre os milhares de anabatistas que a Igreja Católica executou entre os anos de 1520, quando iniciou a Inquisição contra os anabatistas na cidade de Lyon, que os católicos chamam de valdenses, e prosseguiu perseguindo até que a Revolução Francesa, em 1790, deu um basta nessa perseguição. Então, esse daí foi só o período da Inquisição. A Inquisição foi nesse período. Mas eles vinham perseguindo desde que o Papa Damaso, no ano 380, assinou o Edito de Tessalônica, né? Proibia o funcionamento de toda e qualquer igreja que não seguisse o rito católico. O comentário prossegue. Nestes capítulos que o Apocalipse dedicou à Babilônia apocalíptica, identificamos diversas heresias graves, todas mantidas pelos protestantes e reformados. Todos os protestantes, como vimos, eram e são ligados à maçonaria, que com certeza absoluta é satanismo. Mostrei para vocês que até o primeiro documento, o primeiro estatuto da maçonaria foi organizado por pastores calvinistas. Então eles sempre foram ligados, e até hoje você encontra as igrejas presbiterianas, elas aceitam o satanismo maçom tranquilamente.
O site da Igreja Luterana até diz lá, o luterano pode ser maçom, ou seja, é uma mistura com o satanismo e que eles estão todos trabalhando para voltar à Igreja Católica. O comentário prossegue. Todos eles trazem no seu pacote herético a doutrina que afirma ser o dragão uma vítima de Deus. A confissão de fé dos reformados contém esse ensino diabólico. Veja, na confissão de fé de Westminster, que é praticamente a padrão para os protestantes, né? Ela diz, pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem acrescentado e nem diminuído. É impossível que a pessoa não veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o querubim ungido, ele pecou e se tornou dragão por ordem de Deus. Isso está claro, ele está dizendo que os anjos que pecaram fizeram isso porque foram ordenados por Deus. Essa doutrina é satânica. Ela está defendendo Satanás e está dizendo que Deus é o responsável pelo mal da humanidade. Por isso que nós também vemos uma ligação com a doutrina de Nimrod, porque Flávio Joséfo diz que Nimrod, ele falou contra Deus por Deus ter punido os seus antepassados antes do dilúvio. Lembrar que Nimrod viveu cerca de 150 anos depois do dilúvio, ou seja, é um homem que vivia para acusar a Deus, e essa doutrina, ela acusa Deus. Ela diz que Deus é o responsável pelo mal no mundo, né? Ou seja, uma doutrina satânica. O comentário prossegue. Na visão protestante, os anjos que pecaram fizeram isso por ordem de Deus, né? Por ordem de Deus. A intenção é clara, tornar Satanás uma vítima da divindade. Ele teria pecado deixando a sua condição de querubim ungido, de querubim protetor, e se tornado dragão destruidor por ordem de Deus. É isso que está na confissão de fé de todas as igrejas reformadas, até da Igreja Batista Reformada, e também na confissão, na crença católica, porque isso foi criado por Agostinho de Hipona. O comentário prossegue. Um cristão de verdade não defende essa doutrina. Lembre-se que os defensores dessa doutrina chegaram ao Brasil como missionários patrocinados pela maçonaria, ou seja, patrocinados pelo satanismo. Você pode ver as diversas igrejas que nós vemos dessas protestantes, até a Batista Reformada, o fundador, o primeiro missionário batista reformado que chegou ao Brasil, chegou cheio de dinheiro da maçonaria, e ele mesmo declara, a história batista declara, que ele fundou um templo maçom e na mesma rua uma igreja batista. Como assim um homem que funda um templo satanista e um templo batista, um templo reformado ao mesmo tempo, né? E trabalhava nos dois lugares. Os pastores dessa igreja batista reformada eram todos separados dentro da maçonaria. Você vê isso aí na história abertamente. Então as pessoas estão sendo enganadas, mas a história deixa claro, não tinha necessidade deles serem enganados. E aí eu concluo, até os dias de hoje encontramos essas igrejas que são patrocinadas pelo satanismo, igrejas que estão sempre com muito dinheiro. O comentário prossegue. Nesses últimos dias, os católicos e protestantes estão juntos no projeto satânico de unificação das igrejas e das religiões. Eu mostrei para vocês uma pesquisa rápida na internet. Há 5 anos atrás, em 2017, igrejas luterana, anglicana, metodista e presbiteriana assinaram oficialmente com a Igreja Católica a união das igrejas. E eles querem levar a Assembleia de Deus junto para essa morte. O comentário prossegue. Que o povo de Deus desperte para essa verdade e não siga por este caminho de morte. Lembre-se, a Assembleia de Deus não é protestante. Nós não saímos da Igreja Católica nem de igrejas protestantes. Somos cristãos. E isso era o que o missionário Lourenço Osso sempre nos falava na sala de aula. Ou seja, eu estudei com um homem que ele conviveu
com os fundadores da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. Ele participou do início da evangelização das Assembleias de Deus aqui no Brasil, a partir da década de 30, né? E ele sempre nos alertava para isso, porque o projeto dessas igrejas é se unir novamente. O projeto da Igreja Católica, irmãos, está ligado ao projeto do Anticristo. E nesses últimos dias nós deixarmos sermos enganados tão facilmente assim, não é possível, né?